Podemos então ir para a palavra de Deus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais, homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, repete comigo, devemos trazer, mais forte, devemos trazer também a imagem do celestial. Agora o versículo 22, mesmo capítulo no versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Senta, dá um glória a Deus aí. Vamos orar? Coloque a mão no seu peito. Vamos fazer um ato religioso aqui agora. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e com muita fé, você vai pedir para que Deus fale muito com você, porque essa palavra, ela é muito importante para mudar a tua vida e teu conceito. Tem um conceito aqui hoje que Deus quer quebrar e colocar um novo conceito. Você vai falar, Senhor, eu quero tomar posse daquilo que for ministrado nessa noite. Eu preciso dessa palavra. Essa palavra tem que entrar na minha vida, tem que entrar na minha alma e principalmente no meu espírito, Senhor. Essa palavra é fundamental para a minha vida, Senhor. Pede para Deus, com fé, que Deus tem algo poderoso para a tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloco cada vida, Pai, na tua presença e declaro, com mão forte, vem falar à igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda atenção é pouca, porque esse tema aqui, eu precisaria pregar ele no mínimo umas 10 vezes no ano. Por quê? De tão enraizado que temos em nós um princípio errado, precisamos quebrar essa raiz e colocar outro princípio em nós. Eu quero falar de 2 homens, que a Bíblia chama de primeiro homem e último homem. É uma forma de expressar 2 homens que fazem e fizeram a diferença. Ela chama de primeiro Adão e o último Adão, representando 2 pessoas que são de uma importância vital para a história da humanidade. O primeiro homem da terra foi Adão. Então ele foi importante por isso. E Jesus representa o segundo Adão. Dá para comparar Jesus com Adão? É claro que não, mas o comportamento, um princípio que nós vamos aprender aqui hoje, está enraizado em Adão primeiro e o outro no Adão segundo. É uma forma de dizer entre o primeiro e o segundo. Não é que Jesus chama Adão, é uma forma de simbolizar 2 homens. Porque Adão, primeiro, ele representa o corpo terreno, alma vivente. Jesus, como segundo, ele veio para ser o espírito vivificante, para trazer vida. O versículo 22 diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, quem foi que trouxe a morte para a terra? Adão. E quem é que trouxe a ressurreição para a terra? Jesus. Então os 2 têm ali um marco histórico, tem uma diferença ali grande e nós precisamos meditar. Agora olha que interessante, existem algumas versões de Bíblia, não sei se a que você tem aí, que no versículo 48 e no versículo 49 que nós lemos, tem um pouquinho de diferença. E a diferença é mais ou menos assim, ó. Aqueles que são terrenos se comportam como terreno, que é comparado ao primeiro Adão.
Mas aqueles que são celestiais se comportam como celestiais, como um espiritual, na verdade. Fala celestial aqui. Eu vou ler o 48 de novo. Diz assim: como foi o primeiro homem, terreno, quer dizer, o primeiro homem foi terreno, também são os demais homens terrenos. Mas, para por aqui. Nós não somos mais homens terrenos. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Agora, será que as nossas ações são compatíveis a não homem terreno? Olha o que a Bíblia está falando. O primeiro homem foi terreno. E quem é terreno é igualzinho ele. Aí a parte B do versículo 48. E como é celestial, ou seja, assim como tem o celestial, também são os celestiais. Nós somos seres que somos considerados celestiais, porque somos a imagem não do primeiro Adão, mas somos o do segundo Adão. Então o nosso comportamento tem que ser comparável ao primeiro ou ao segundo? Ao segundo Adão, que é quem trouxe a ressurreição. Nós temos Cristo em nós. Então a nossa natureza não pode ser compatível com a do Adão, mas tem que ser compatível a de Jesus, o segundo Adão. Ou seja, olha o 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Se nós somos do time do celestial, Jesus, querido, ele não veio desse mundo, veio? Ele veio do mundo celestial, veio ou não veio? Então, nós somos do mundo agora daquele que veio do celestial. Existem os dois times aqui. O que veio do terreno é Adão, ele veio da terra, veio ou não veio? Para você entender a diferença de terreno e celestial. Senão daqui a pouco você vai pensar que você é anjo, que você é celestial. A maneira da Bíblia explicar aqui é, um veio da terra, terreno, o outro veio do céu, celeste. Nós não podemos mais ser como o da terra. Nós temos que ser como o celeste. Isso que a Bíblia está dizendo no 49. Devemos trazer a imagem do celestial para nós. E é disso que eu quero falar nessa noite. A imagem do celestial para nós, ela é diferente. Em quê? Num ponto intrínseco. Primeiro, a figura daquele lá de cima, da primeira pessoa da Trindade. Quem que é a primeira pessoa da Trindade? Isso. Como é que você vê a primeira pessoa da Trindade? Aqui nós temos que quebrar um pouco os paradigmas. Você vê como Deus. Quem vê como Deus? Levanta a mão. Os que estão duvidosos estão assim, mas os que têm certeza. E quem é que vê como Pai? Levanta a mão. Não, peraí, vamos lá. Quem é que vê a primeira pessoa da Trindade como Deus? Levanta a mão. E quem é que vê a primeira pessoa da Trindade como Pai? Levanta a mão. Tá bom. Tem diferença? Deus, ele trabalha numa figura de juiz. Pai é diferente. Como que nós nos comportamos no nosso relacionamento no dia a dia, na nossa cabeça, com a figura da primeira pessoa da Trindade? Você pode ter levantado a mão dizendo que vê a primeira pessoa da Trindade como Pai. Mas não é só o fato de você ver a primeira pessoa da Trindade como Pai, é se relacionar como Pai. Quer ver uma grande diferença? O pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, certo ou errado? Certo. Faz separação. Deus não nos ouve, Isaías 59:2. As iniquidades fazem separação e os pecados nos separam. Isso está tão dentro de nós que quando a gente peca, a gente já se sente separado e a gente se isola. Vou contar uma parte do meu testemunho. Em 99,
Quem já era nascido aqui em 99? Levanta a mão. Amém. Tem uns velhos aqui comigo, então. Em 99, eu estava congregando na igreja. Não nessa. Foi logo quando eu me converti. Eu fiquei de abril a dezembro numa igreja tal. Alguns sabem. E orava, ofertava demais. Já está entendendo, né? Ofertava muito. Tinha muita campanha, muita oferta. Enfim. E, irmãos, tinha cada milagre financeiro, porque era um princípio da Bíblia. E ali que eu comecei na vigília, que eu contei para vocês. Que eu fui para a vigília. Chegava às 5 horas da manhã, tinha que trabalhar às 7. Dava para dormir 1 horinha. E eu falava, Senhor, renova minhas forças como se fosse de alguém que dormiu umas 12 horas. E Deus ouvia a minha oração, e glória a Deus. Num determinado dia, eu tomei uma decisão. Preguei sobre decisão quinta-feira. Quem estava no culto quinta-feira aqui? Preguei sobre decisão. Uma decisão idiota. E falei, não vou mais na igreja. Não vou mais. Acabou um sábado, à meia-noite, voltando de um passeio com a noiva, que hoje é esposa, linda, maravilhosa. Mas ela não era convertida, irmãos. E aí eu estava voltando, uma mulher chega e fala assim para mim, nunca conversou comigo na igreja, irmão. Nunca conversou comigo na igreja essa mulher. Nunca. Ficava endemoniada toda sexta-feira. Ixi, eu falei agora o nome da igreja, né? Aí, ela andando para a rua, casada, com filha, andando sozinha para a rua, sozinha. Chega em mim, eu e a pastora vindo embora. Ela para e fala assim, você conseguiu a oferta para nós levar amanhã? E eu estava juntando a oferta da campanha, irmãos, escondido. Ela não sabia. Na cabeça dela o dinheiro estava para noivado e para casamento, para juntar para casar. E uma parte já estava debaixo dos livros, prontinho para levar na campanha do domingo da Santa. Aí, Santa Fogueira. Aí, irmãos, quando a mulher falou aquilo para mim, eu não podia mentir. E ali eu fui para tudo ou nada. Aí eu falei, eu juntei o dinheiro. E nós estávamos de mãozinha dada. Pensa numa transmissão de unha dentro dos meus dedos no meio da mão, irmãos. Começou a vir uma transmissão direta da unha grande, enfincando dentro do meu dedo assim. Tipo assim, né? Ali eu estava entendendo o aramaico e o hebraico ali, falando assim, você está tirando dinheiro de nós casar para dar na igreja? Católica, apostólica, romana das firmes, irmãos. E eu ali, juntei dinheiro, tá lá dinheiro. E você juntou? Não juntei e nem vou no culto amanhã porque eu estou com vergonha de não levar oferta. Então tá bom, tchau. A infeliz, a enviada, só foi, sábado, meia-noite, andando para a rua, com o marido em casa, filho em casa, só foi para fazer isso. Aí minha mulher começou com latim, hebraico e aramaico na minha orelha, irmãos. Aí eu peguei, virei e tomei a decisão, falei assim, quer saber? Não vou na igreja mais. Ah, você está falando isso para mim? Não, não vou. Cansei. É meu pai, é você, é não sei quem mais falando, é no serviço. Todo mundo falando na minha orelha que negócio de ser crente. Cansei. Não vou mais. Afastei. Aí pronto. Naquela semana, primeira semana, eu comecei a orar de noite, porque eu orava antes de dormir, né? Aí eu peguei e falei, aí veio uma voz. 3 dias depois que eu tinha parado de ir na igreja, a voz falou comigo assim, tu és um cara de pau. Como é que você quer orar a Deus e desiste de Deus? E na hora eu comecei a refletir naquele pensamento. É verdade, sou um cara de pau. Saí da igreja, não estou buscando mais a Deus. O que eu vou ficar fazendo orando? Tinha que ter vergonha.
Deus vai olhar para mim e falar, você não tem vergonha de orar? Você virou as costas para mim, você me abandonou, você está orando. E a partir dali parei de orar. Porque não tinha sentido. Aí eu voltei na prática do que eu vivia no passado. Deus faz separação. Faz ou não faz? Falei, já que eu estou separado, quem já pensou essa frase aí? E continua, já que eu estou separado, eu vou 3 pontinhos. Quem já pensou alguma coisa assim? Levanta a mão. Já pensou? Aí já que eu estou separado, vou largar a mão de orar, não vou mais dizimar, não vou ofertar, não vou na igreja, vou beber, vou fazer isso. E fiz. Eu fiquei 1 ano e 4 meses afastado. Um determinado dia, eu tomo uma outra decisão. E a decisão é, preciso voltar para a igreja. Mas antes de voltar para a igreja, eu não fui direto no templo. Eu fiz uma oração. Aí eu pensei, não quero nem saber se Deus vai me ouvir ou se Deus não vai me ouvir. Eu vou orar. Se a Bíblia diz que Deus está separado, não quero saber. Fui para o meu quarto, tranquei a porta, dobrei o joelho. Quando vi, estava deitado, chorando. De tanto chorar, minha camiseta ficou toda molhada. Era uma quarta-feira à noite. E eu fiz a seguinte oração. Senhor, se o Senhor é Deus, não dá para fazer essa oração. Fiz descabeçado, porque lógico que Ele é Deus, não podemos fazer isso. Mas naquela inocência, se o Senhor é Deus, ou o Senhor converte a minha noiva, ou o Senhor tira ela do meu caminho. E Deus ouviu minha oração. E o que Ele fez? O que Ele fez? Não, fala alto, gente. O que Ele fez? Não, tirou do caminho. Aí me deu força para tirar do caminho. Aí eu cheguei e falei assim, eu estou voltando para a igreja. Ela falou, se você voltar para a igreja, nós vamos terminar. Eu falei, mas mesmo que se não quiser, nós termina já. Fiquei macho, irmão. Eu não tinha coragem. Todas as vezes que nós brigávamos, os pais dela nunca sabiam. Ela arrancava aliança, jogava aliança. Eu, não larga de mim, não larga de mim. E era sempre eu que tinha que ficar fazendo voltar, né? Mas nesse dia, quando ela falou, nós larga, ela já estava acostumada. Eu falei, nós larga já. Quando ela viu que eu estava convicto, depois de largado de 1 semana, aí ela converteu. Então Deus fez as 2 coisas. Aí ela falou assim, mas para aquela igreja, eu não vou. Aí eu falei, então nós vamos na igreja de um homem do lado da minha casa, que hoje é o meu pastor, que vocês conhecem ele, e nós vamos para uma célula na casa dele. Ela foi na célula, foi para a igreja, converteu, e essa história toda você sabe. Por que eu estou contando o meu testemunho? Porque está dentro da palavra sobre oração. Eu demorei 1 ano e 4 meses para Deus fazer o que Ele fez em 1 semana, porque quando eu orei, em 1 semana nós largamos e em 1 semana nós fomos para a igreja. O agir de Deus demorou 1 semana, só que eu larguei de Deus, eu desisti há 1 ano e 4 meses, em 99, no fim de 99. Em abril de 2001, eu voltei, e aí ela veio. Eu fico pensando, esse 1 ano e 4 meses eu joguei fora, sabe por quê? Pelo fato da maneira que eu enxergava a primeira pessoa da Trindade, e o que eu quero falar hoje é sobre a primeira pessoa da Trindade. Eu não tinha um relacionamento com a primeira pessoa da Trindade como pai. Eu só tinha um relacionamento com a primeira pessoa da Trindade como Deus. E como Deus, eu me senti envergonhado com a minha decisão. Como vendo Deus, eu senti envergonhado pela minha atitude. E eu tinha vergonha. Por quê? Porque eu me relacionava com a primeira pessoa como Deus, mas eu não sabia me relacionar como pai. E olha para você ver que interessante. Nesse 1 ano e 4 meses, que foi o dia que eu orei na quarta-feira, eu não estava indo na igreja, não estava nada, mas eu orei e Deus me escutou. Por que Ele me escutou? Porque ali a minha oração não foi a Deus, foi ao Pai. Aí você vai falar, mas não é a mesma pessoa? É, mas a maneira com que eu me relacionei é que muda as coisas. E Deus
Deus me ouviu não estando na igreja. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu vou voltar para o teu caminho. Você sabe da história do filho pródigo? Quem sabe a história do filho pródigo? O pai ficava observando na porta da sua casa se o filho iria voltar. De que jeito que o pai recebeu o filho quando ele viu o filho vindo de longe? De braços? E a Bíblia diz que ele foi ao encontro, o pai foi ao encontro do filho. Eu comecei ali a aprender o que é o relacionamento com o pai. Deus, querido, ele é juiz. Mas Deus também tem outros atributos implícitos na primeira pessoa da Trindade. E nós, eu estava aguardando esse dia para falar dessa mensagem. E nós não somos muçulmanos. Nós não somos. Você sabe que Abraão teve 2 filhos. Tem o filho com a escrava e o filho com a Sara. Um é filho da promessa, o outro é filho da bênção. Sabe o que o Abraão teve que fazer com o filho da escrava? Tocar o filho e a mulher embora. Só que Deus fez uma promessa para Agar, que é a escrava. Ele falou assim, ó, desse moço, dessa criança, vai nascer uma grande nação. E essa descendência de Ismael é uma descendência que crê num Deus chamado Alá. E o Isaac, filho de Abraão com a Sara, é o que crê em Deus de Israel. Hoje lá, existe essas 2 distinções, até mais. Mas os que creem no Deus de Israel e nos que creem em Alá. Só que os que creem no Deus Alá, eles só conseguem se relacionar com esse Deus como Deus. Eles não conseguem relacionar como Pai. Por que eles não conseguem relacionar como Pai? Porque desde a árvore genealógica, eles foram abandonados pelo pai Abraão. Agora hoje, infelizmente, no meio evangélico, quando as pessoas se convertem e falam, eu agora tenho Deus na minha vida, e nós temos Deus. Eu não estou negando a figura de Deus. E nós temos que saber trabalhar com a figura de Deus. E Deus é Deus. A primeira pessoa da Trindade é Deus. Mas eu preciso aprender a me relacionar com Ele na forma de pai. Porque Ele é meu pai, você é filho, eu sou filho. E qual é a diferença? A diferença está no Adão 1 e no Adão 2. Vamos ver a diferença? Gênesis capítulo 3. Versículo 6. Vamos falar do primeiro Adão. Quem achou, diga amém. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Olha para cá agora. Pecaram ou não pecaram? Pecaram, porque comeram do fruto proibido. Olha o 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando o Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha para cá. O primeiro Adão, que tem a natureza terrena, quando ele pecou, o que ele fez? 2 coisas foi acometido nele: medo e esconder. Todos os dias à tarde, Deus vinha falar com Adão. Vinha ou não vinha? Nesse dia que era o horário da oração, falar com Deus é oração, é ou não é? Nesse dia,
O Adão orou ou o Adão correu? Orou ou correu? Porque ele estava com o pecado da desobediência. Por que Adão correu? Aprenda. Porque ele tinha Deus apenas como Deus. E Deus é juiz. Eu contei minha história, estou contando a do Adão, mas eu quero que você pense na sua. E quando você peca, você não corre de Deus? Você fala assim, hoje eu não tenho nem cabeça para orar. Hoje eu não vou orar. Estou mal, fiz besteira, agi errado, me comportei errado. Hoje é um dia que nem Deus não merece eu estar lá perto. Aí olha como é que foi esse relacionamento. Na viração do dia, Deus vem para o lugar onde estava acostumado a bater o papo, da oração, o diálogo. Adão estava lá, irmãos. Aí Deus, ironicamente, pergunta, onde está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Mas Deus falou, onde você está, Adão? O Adão fala, eu tive medo e me escondi do Senhor. Características do primeiro Adão que talvez pode estar em você e que tem que ser quebrada hoje. Não se esconda de Deus. Ah, mas de Deus não tem jeito de se esconder. Fugir. Fugir da presença de Deus. Fugir do culto, fugir da oração em casa, fugir da leitura da Bíblia. Vou fugir. Quando a gente faz isso, sabe que natureza que nós estamos imitando? A do Adão. Lembra do Coríntios 15, 48 e 49 que eu falei? O que o 48 fala? Que os que são terrenos se comportam como terreno. Mas os que são celestiais se comportam com aquele que veio da celeste, que é Jesus. E o 49 diz, seja como o celeste. Está dizendo para nós não sermos como o terreno. Ou seja, dia que você estiver mal, dia que você estiver desesperado, dia que a tua alma estiver gritando, dia que você estiver em pecado, não fuja de Deus. Ah, mas Deus nem me aceita a minha oração, nem vai chegar no teto. Isso aí já é algo que já fala na tua raiz. Você ainda não viu Deus como Pai. Você só viu Deus como Deus. Então você tem medo. E eu sei, querido, eu sou ser humano que nem você. Fala assim, o pastor é ser humano. Não sei se você já percebeu. Fala, não sei se você percebeu. Mas ele é de carne. E muita carne. Preciso fazer um regime. Agora olha que tremendo. Tem gente que vê Deus, sabe como? Como um Deus que está lá no trono, com um cajado, prontinho para bater nos que erram. Deus está assim mesmo. Deus está assim. Porque Romanos diz, olha o que dizem. Romanos diz, considerai, pois, a bondade de Deus. Então Deus é bom. Mas também considerai, pois, a sua severidade. Ou seja, Deus é severo. É para você considerar. Deus é assim mesmo. Só que Ele não é só Deus. Ele também é Pai. Davi sabia lidar muito bem com isso. Davi errou e sabia que Deus ia fazer um juízo. Aí olha o que Davi fala para Deus. Deus fala para Davi assim, Davi, escolhe o castigo. Olha o que Deus fala para Davi, escolheu o castigo. Você quer ser castigado pelos homens ou você quer ser castigado por mim? Davi falou, eu prefiro ser castigado pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor tem misericórdia, eu posso clamar, o Senhor pode mudar de ideia. Em outras palavras, está dizendo assim, eu posso me recorrer ao Senhor como Pai, e não só como Deus. Eu sei que existe uma sentença sobre minha vida, porque eu errei, mas eu vejo o Senhor como Pai. Em outras palavras, foi isso. O Adão fugiu. E quem é que vai atrás de quem? Deus é que vai atrás de Adão. Eu sei, irmãos, que o pecado... Eu tenho o Espírito Santo, pastor, o pecado me incomoda. Eu sei, mas... Espírito Santo, escuta. O Espírito Santo não te incomoda do pecado para você fugir de Deus. O Espírito Santo te incomoda você do pecado para você ir para Deus. Há uma diferença na palavra correr de Deus e correr para Deus. Adão pecou, Eva pecou e eles fugiram. Teve medo.
Tem gente que tem um relacionamento com a primeira pessoa da Trindade, que é Deus, com medo. Ai, medo, 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 medo. Se eu pisar fora da faixa, o medo. Você tem que ter temor. Mas se você pecar, olha o que Jesus, a palavra de Deus fala em João. Se pecar, você tem um advogado. Agora, conhecemos um pouco do primeiro Adão. Vamos ver o segundo Adão? A diferença? Mateus 27. Olha aí como é que você tem que ser. Mateus 27. Versículo 44. Mateus 27, versículo 44. Quem achou, diga amém. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Jesus aqui está na cruz, amém? Quando Jesus foi para a cruz, você concorda que o pecado da humanidade estava sobre ele? Estava ou não estava? Adão pecou. Jesus não pecou, mas o pecado estava sobre ele, sim ou não? Agora escuta. Tem que entrar essa palavra. Deus é o mesmo. A luz se mistura com as trevas? Não. Pode ser o próprio Jesus. Pode ou não pode? Se Jesus estiver carregando o meu pecado e o seu pecado, ele está carregando o pecado, certo? Deus não vai misturar. Porque Deus, ele é Deus. Então ele está com o teu pecado. Tinha pouco pecado nas costas de Jesus ali? Fala para quem está do seu lado assim, tinha muitos. 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, que são 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Agora olha para cá. Vamos ler o 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. Agora olha só. Repare que Jesus está na cruz com o pecado, sim ou não? Ele falou com o Pai ou falou com Deus? Ali fala Deus. E ele está falando assim, ó, por que nos desamparaste? Significa que Deus não estava ali. Por que Deus não estava ali com ele? Porque ele estava com o pecado. Agora, sabe qual que é a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão? Que nós temos que ser que nem Jesus. É que no primeiro Adão, o primeiro correu de Deus, com o pecado nas costas. Tinha um pecado e correu de Deus. O segundo Adão correu para... Olha como é que Jesus fez. Deus meu, por que desamparaste? Jesus não precisou esperar Deus chamar ele. Jesus chamou por Deus. Embora ele usou a palavra Deus, ele orou. Orou ou não orou? Ele não falou? Embora ele falou Deus, mas por que ele falou isso? Porque ele sabia que ele não precisava chegar diante de Deus apenas como Deus, mas também como Pai. Ele falou. Depois ele disse assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que... Quer dizer que Jesus conversou com Deus, sim ou não? Com o pecado, sim ou não? E nós, quando está em pecado? Nós conversamos com Deus? Nós temos essa coragem? Deus precisa tirar isso de você, porque Ele não é só Deus, Ele também é Pai, Ele é tudo, irmãos. Você acha, sinceramente, que o teu pecado Deus não pode perdoar? Ao ponto de você dizer assim, ixi, porque tem gente, aprenda. Tem gente que, tem pessoas, não são os que veio não são, os que faltou. Que são assim, não recebe o perdão de Deus.
A pessoa tem uma cadeirinha dentro dela de ser humano, e dentro dela ela tem uma outra cadeirinha que ela também é Deus e que ela perdoa ela mesma. A gente tem que se perdoar? Sim, mas tem gente que não consegue receber o perdão de Deus. Ela quer justificar por méritos dela, por ações dela, e falar assim, não, eu pisei na bola, o que eu fiz não tem perdão. Ela se coloca acima da palavra. Não, Deus não vai me ouvir. Não, mas não é isso que está falando na Bíblia, que Deus tem separação? Mas o que Jesus fez quando estava com o pecado de todos nós? De todos. Não era um pecado igual a Adão, pecado da desobediência por ter comido um fruto. Ele estava com o pecado de todos nós. Ele falou com Deus, por que me desamparaste? Eu aprendo isso com Davi também. Davi constantemente no Salmo diz assim, Deus meu, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Relacionamento, embora fale Deus, mas o veja como pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Seu filho já errou? Seu filho já errou? Seu filho já errou? Você pegou e falou assim, bom, já que você errou, vou arrancar o dedinho para você aprender. Você foi lá e cortou o dedinho. Próximo erro teu, eu arranco o furazóio, o dedo do furazóio. O furabolo, né? Anelar, como é que é? Mindinho, vai falando. Ó, próximo erro, eu arranco o dedo do pé. É assim que você fez? Você não perdoou? Perdoou ou não perdoou? Por que você perdoou? Porque dentro de você, você é pai e você é mãe. E por que a gente não consegue se relacionar com Deus aceitando o perdão de Deus? Como sendo pai. Nós às vezes somos mais cruéis do que o próprio pai, do que o próprio Deus. Nós gente, vamos aprender a relacionar com o Senhor. Deus não quer que você ande no pecado. Deus não quer que você seja escravo do pecado. Aproveitei, ele é meu pai, eu vou pintar e bordar agora e ele é obrigado a me perdoar. Vai nessa. Porque pecado consciente, fazendo, querendo fazer já para se aproveitar disso, aí é outra história. Aí é outra história. Mas, gente, se você errou, se você pecou, chega diante de Deus com sinceridade e ore. Eu comecei dando o meu testemunho e disse que Deus me ouviu, porque Ele viu sinceridade. Porque 1 ano e 4 meses atrás do dia que eu orei, eu parei de orar porque eu achei que Deus não podia ouvir minha oração. Deus não podia ouvir minha oração, mas o pai pode. 1 ano e 4 meses depois eu relacionei-me com Deus e ali eu aprendi relacionamento com o pai. Gente, pensa comigo numa história. Existem filhos jovens que estão começando a se envolver com drogas. O que o pai desses filhos jovens esperariam desses filhos? Opção A, que eles continuassem na droga e nunca falassem nada que continuou na droga. Ou que o filho fala assim, pai, precisava sentar com o senhor para conversar. O senhor senta na calçada aqui, vamos conversar. Senta os dois na calçada. Um exemplo. Lá fora da árvore, na calçada, pai, queria falar um negócio para o senhor. Estou tendo umas vontade de mexer com droga. Meus amigos estão me chamando. Até dei uma experimentada, pai, mas olha, não queria entrar nisso, mas você sabe o que eu estou querendo fazer? Estou querendo envolver com isso mesmo. Eu tenho certeza que os pais iam preferir que os filhos sentassem, jogassem limpo e pedissem ajuda. Pai, o senhor pode me ajudar? Agora, você sabe por que os filhos não contam para o pai? Porque já está nas crianças, eu não vou contar para o meu pai, porque os filhos já começam a crescendo, vendo o pai como juiz. Aí quando cresce e vem para a igreja, tudo que é figura de pai é sempre juiz. Juiz é uma coisa, pai é outra. Aí se eu contar para o meu pai, ele me mata. Se eu contar para minha mãe que eu fiz isso, ele me mata. Aí a pessoa se afunda e se isola da presença do pai e da mãe. E cada vez mais. E aí quando vai para a igreja? Oh Deus, o dia que você está bem, irmão, você levanta as mãos, o dia que você está mal, você não quer nem vir na igreja. Por quê? Porque você tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade de se relacionar com o pai. Começa dentro de casa, só vê juiz. Ah, pastor, então o pai não pode mais puxar a orelha, pai não pode exortar, mas pode. Mas pai e mãe também tem que executar as duas funções. De entender e falar assim, eu não vou cortar teu dedinho não. Eu vou te ajudar. Faz isso uma vez. Você vai ver que ele sempre ou ela sempre vem se relacionar com você. Porque chega uma hora que você consegue dominar as ações dos filhos. Mas passa uma hora que você não consegue mais.
Aí só tem uma maneira de se ajudar, sendo pai. E Deus, a gente precisa se relacionar como pai. Como pai. Se você tiver que vir na igreja e você está mal, e naquele culto você está chorando. Agora, o que eu aprendo com Jesus ali também? Primeira característica de um Adão, diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. Estamos em pecado. Vamos correr, vamos se esconder. Não quero ver ninguém. Fala assim para quem está do seu lado assim, você está olhando com uma cara estranha, irmão? Fala assim, parece até que ele está contando a tua vida. E o outro? O outro está lá com pecado, e ele está chamando Deus. Deus, não me desampara não, Deus. Agora detalhe. Quando o segundo Adão, que é Jesus, representa o segundo Adão, que é Jesus, ora, ele estava sozinho? Ele estava sozinho? Tinha um bandido de um lado, tinha outro bandido do outro, e tinha um povo vendo. O que eu aprendo? Que ele não tinha vergonha de se relacionar com Deus no meio dos outros, quando está com o pecado. Agora nós, e nós? Eu não estou bem. Eu não vou na igreja com essa cara trunfada, que eu não estou bem. Quero que ninguém veja minha cara trunfada. Eu dei uma bola fora, discuti com meu marido, discuti com a minha esposa. Não, aqui os que vieram não faz isso, só os que faltou que faz. E eu não vou lá com essa cara de maracujá, eu não vou. Eu tenho Espírito Santo, eu tenho vergonha na cara. Não, irmão. Eu tenho Espírito Santo, não é para ser que nem o primeiro Adão. O primeiro Adão corre de Deus. O segundo corre para Deus. O que o 49 de 1 Coríntios 15 diz? Seja como o celestial. Nós temos que ser que nem um segundo. Mas e se os outros vê? Os outros não viu Jesus orando a Deus? Viu ou não viu? Agora, irmão, olha o que ele está dizendo. Deus meu, por que me desamparaste? Alguns não entenderam ali, achou que ele estava falando com Eli. Você imagina alguém aqui no culto, na cadeira, e falar assim, Deus, o Senhor me desamparou. Alguém vai olhar assustado. Mas o que tem? Se a pessoa está sentindo que Deus desamparou, está se abrindo o coração para Deus, deixa eu falar com Deus. Deus vem para perto de mim, eu estou precisando do Senhor. Vixe, o que será que ela fez, hein? Tacou a panela de pressão na cabeça do marido para estar desse jeito? Irmão, não interessa o que fez. Quem gosta de ficar lembrando o pecado dos outros, é as outras pessoas, o diabo e a gente mesmo. Porque Deus não fica com isso aí. Quando a gente ora e pede perdão a Deus, Miqueias 7:19 diz que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, e Ele não se lembra mais. Quem acusa o capeta, as pessoas, e às vezes a gente mesmo que é juiz. Nós vamos aprender a relacionar com o Pai. O Pai é diferente, gente. Olha o que o filho pródigo fez. Me trata como um dos seus empregados. Que empregado o quê, rapaz? Traz roupa, traz isso, vamos deixar ele ser filho. O filho errou e o pai perdoou. Por que nós não temos capacidade de se relacionar com Deus enxergando perdão? Por quê? Parece que a gente está acostumado ao seguinte, não me leve a mal no que eu vou falar, não. A gente tem uma mania de penitência. O que é mania de penitência? Errei. Então eu só vou me sentir, escuta. Eu só vou me sentir perdoado depois que eu rezar umas 50 Pai Nosso e 50 Ave Maria. Aí eu paguei uma penitência, aí eu fiz um esforço, e agora eu me sinto com mérito de estar na casa de Deus perdoado e cheio de Espírito Santo. Não, irmãos, é um pedido de perdão. O que você demorou tanto tempo para pecar, em 5 ou 10 segundos, ou 20 segundos, se for um pedido de perdão sincero, Deus perdoa. Você tem dificuldade de receber isso de Deus? O demônio acusa a nossa cabeça 24 horas, a gente fica torturado por causa de pecados nossos. E às vezes ele acusa 2 vezes, o restante do dia ele vai lá tomar água de coco. Mas você fica com aquelas 2 acusações durante o dia inteiro. Eu estou no pecado, pequei. Passa o dia inteiro tomando posse de uma coisa que o diabo falou. Mas o que a palavra de Deus diz é que Deus é Pai. E que se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. E por que a gente não toma posse desse Pai? Isso está dentro de nós, querido. Eu estou falando por mim, mas você também tem certeza que foi assim. Tem coisas que a gente não contou para o nosso pai, não contou para a nossa mãe. Por quê? Mesmo o espírito do Adão, tive medo e escondi.
isso, meu filho? Ah, mãe, eu tive medo. Ai, pai, quem aqui já fez isso? Levanta a mão, só os que falam a verdade. Já escondeu coisa do pai e da mãe? Os adultos aí também. Você também teve, você não veio de chocadeira não, irmão. Você também veio de filho. Foi ou não foi? Com medo de quê? Com medo. Só que esse espírito é o do primeiro Adão. Não, irmãos, está mal. Eu vou para a casa do Senhor hoje. Vão ver eu chorando, não tem problema não. Eu tenho o espírito do segundo Adão. O segundo Adão está acostumado com o pecado de todo mundo nas costas. Ele estava falando com Deus e todo mundo estava escutando. Deus meu, por que me desamparastes? Ah, ele falou em outro idioma. Em aramaico. Legal. Mas e o que ele falou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Conversando com o pai. A gente pode receber o perdão de Deus como pai, à medida que nós aprendemos a se relacionar com Ele. Vamos tomar posse de Deus como pai. Às vezes a gente é muito mais cruel. Irmão, você está aqui na terra, você nem foi para o inferno ainda, você está se queimando sozinho. Tem gente que já está se queimando já. Não tem penitência para o crente, para ninguém. O que tem é arrependimento só. Só se arrepende, Deus faz o restante. E você levanta do momento da tua oração do arrependimento e fala assim, eu já me sinto perdoado, não tem quem me acusa. Deus está esperando você se levantar e pedir perdão para você conduzir a tua vida. Queridos, tira essa visão. Vigia contra o pecado. Foge do pecado. Mas o cair é do homem. Mas o levantar, qual Deus? Aquele que exerce a função também de pai. Eu sei de uma coisa que eu aprendi. É que nós, seres humanos, nós ficamos presos naquilo que a gente fez. Nós nos prendemos naquilo que a gente fez, de errado principalmente. Sabe o que Deus se prende? Naquilo que você precisa fazer. Enquanto você está preso no pecado do passado, Deus está olhando para as tuas coisas que você vai fazer para Ele e para o futuro. Então não é melhor a gente fazer que nem Deus? Não é melhor que nem a gente olhar que nem Deus? Solta disso que está te prendendo. Por que a gente pensa assim, Deus não vai me perdoar? Tem uma história de um testemunho que tinha um monte de gente para batizar. Fez o curso, tem uma piscininha e a fila. Aí agora é o próximo, fizeram fila. Agora é o próximo da fila vai batizar. Aí o próximo. Tem um homem que estava ali, que quando faltava 2 ou 3, ele sempre falava por de trás assim, pode passar na minha frente. Aí batizava um, ele falava por de trás, pode passar na minha frente. Passava um, ele falava por de trás assim, pode passar na minha frente, vamos aplaudir Jesus, tem gente dormindo. Aplaude Jesus. Os diáconos perceberam. Aí chegou lá e falou assim, escuta, por que você está mandando todo mundo passar na tua frente para você batizar? Aí ele falou assim, na verdade eu tenho um pecado muito grave, que eu não me sinto preparado para batizar. Ah, é? É. E qual é o pecado? Aí falou lá o pecado. Na verdade ele estava preso no pecado dele. Muito mais do que preso no perdão que Deus podia ceder ao ser humano. Aí ministraram com ele sobre o valor do perdão de Deus, que é pai, e Deus perdoa. Aí ele falou assim, eu tenho dificuldade de reconhecer que Deus me perdoou desse pecado. Eu já pedi perdão, mas eu não me sinto perdoado. E quantos aqui, ou dos que não vieram, que já pediram perdão para Deus de algum pecado e não se sentiram perdoados, porque ficaram se martelando naquele pecado. Quando você se prende muito no pecado, que depois de ter pedido perdão com sinceridade, com arrependimento, é como se você estivesse dizendo para Deus assim, o Senhor não tem poder para perdoar o meu pecado. É isso que Deus interpreta. E Deus tem poder para perdoar pecado. Deus tem poder. Aí ministraram para aquele homem o valor do perdão. Falou, o perdão de Deus é maior do que o teu erro. Embora isso não te dá o direito de sair pecando, mas o perdão de Deus pode. E ali ele foi ministrado sobre o perdão de Deus.
E ele se sentiu aliviado. Ele não se sentia preparado para batizar. Por quê? Porque ele se acusava. Embora tenha se arrependido e falado com Deus, ele se acusava. Quantos, de repente, deixaram de orar às 4:30 da manhã? Porque já se flagela. É isso aí. É isso que dá. Foi para vocês rir para acordar. Se bate, né? Se penitenciaram. Não. Agora só de raiva tem que ficar uns 5 dias sem orar para me pagar o erro. Não, você não tem como pagar. Você martiriza à toa. Facilita a vida do... Chega e fala assim, Deus, eu sou o teu filho amado. Eu estou envergonhado do meu pecado. Que é isso que nós temos que sentir. Vergonha do pecado. Mas eu sei que está escrito na tua palavra que o Senhor é um Deus fiel e justo. Irmão, fiel e justo. A gente já fala, se ele é justo, ele tem que me castigar. Mas ele diz assim, eu sou fiel e justo para te perdoar. E purificar, ele purifica, irmãos. Quantas vezes nós já tomamos posse dessa purificação do perdão de Deus? Ele purifica de todo o pecado. E de purificar e de livrar você também da sentença. O primeiro Adão trouxe morte, versículo 22. Mas o segundo trouxe vivificação. Qual Adão que você quer estar, irmão? Qual Adão que você quer ser dentro de você? Vamos aprender, vamos trazer o celestial para dentro de nós. As atitudes do celestial têm que estar dentro de nós. Quer saber do negócio? Se tiver crente e ver eu chorando hoje na igreja, eu não estou nem preocupado mais. E é bom que eles vejam que eu sou igualzinho ao celestial, a Jesus Cristo de Nazaré. E os que estiverem olhando para mim, já vai ter o dia deles também, porque o dia mal chega para todo mundo. Fala para quem está do céu, não fica me olhando para mim não. Vamos tomar posse. Fala assim, Deus é Pai. Não se prende, gente, por favor. Não se tortura. O Espírito Santo me incomodou. Incomodou a quê, irmão? O Espírito Santo te conduz a Deus, ele não te tira de Deus. Ele te leva para os braços de Deus. Nós temos que ir para o braço do Pai. O Espírito Santo me ministrou comigo que eu tenho que ir para os braços do Pai. O Espírito Santo ministrou comigo que eu tenho que fazer a coisa certa, não é correr de Deus. Irmão, você está lendo a Bíblia? Não estou. Você está orando de madrugada? Também não estou. Eu estava. Mas para que eu vou levantar 4:30 da manhã para orar? Se Deus não ouve mais minha oração mesmo. Ô irmão, vai de madrugada se relacionar com o papai. E fala assim, papai, a minha oração, eu falei, comecei orando de joelho, mas chorando. Terminei com o corpo molhado, porque eu cheguei a deitar. De tanto que eu chorei, irmãos. Ali eu me relacionei com o Pai. Quando você se relaciona com o Pai, é diferente. Quem vai ao Pai, Ele não lança fora. Porque você é filho. Seja filho a partir de hoje. Seja um cristão. O teu modelo não é o que serve ao Deus Alá. Errou? O Alá vai castigar você. Vai matar você. Você não é muçulmano, você não é islã. Você não serve a Alá, você não serve a Maomé. Você não tem que seguir características dessas pessoas. Embora eu falei, eu devia pregar isso 10 vezes, porque uma única vez, não sei. Mas começamos aqui a colocar isso na tua cabeça. Quando você tem um discípulo, teu discípulo vem, pequei, estou frio. Aí dá um valor no pecado, irmão, mais do que devia dar. Você tem que dar valor no arrependimento. Eu pequei sim, estou envergonhado sim, mas o arrependimento me cobre do meu pecado. Vamos tomar posse do arrependimento. Se existe essa palavra, porque Deus dá a segunda, terceira chance, quarta chance, desde que haja arrependimento. Em nome de Jesus, não fique se torturando, irmãos. Levanta a tua cabeça. Com que autoridade que eu vou fazer alguma coisa? Ou você crê na palavra ou você não crê. Aonde está o arrependimento na tua vida? Onde está o Pai na tua vida?
Jesus, ele é o advogado, você tem advogado dos melhores, você tem o pai dos melhores, e você age, eu às vezes ajo, como se nós só tivéssemos um juiz e acusador. Nós só temos juiz e acusador. Não, nós temos pai, nós temos advogado que intercede por nós. Poxa, vamos validar esse advogado, que é um dos melhores advogados que tem. Esse advogado pode cobrir a nossa vida com o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Eu tomo posse do sangue de Jesus sobre a minha vida. Ah, mas você fez isso, pode falar o que eu fiz. Vê se Deus vai falar o que eu fiz. Se eu arrependi, Deus não vai falar o que eu fiz. Se para as pessoas tem valor o que fez, para Deus é o que vai fazer. Eu estou preocupado com o que Deus está pensando de mim. 1 Coríntios, sabe o que diz? 1 Coríntios 4:4. Em nada me sinto culpado, porém quem me julga é o Senhor. Então não estou nem aí com o julgamento dos outros. Se eu tiver um coração de arrependimento, eu me arrependi. Errei, eu me arrependi. Está entendendo ou não? Sabe por que as pessoas desviam? Eu estou falando porque eu desviei. Aquela mulher falou, não vou na igreja porque eu não arrumei a oferta. Vergonha, medo, vergonha. Isso eu tenho que falar muitas vezes. Porque o dia que você estiver mal, você vai falar assim, ó, eu não posso ter vergonha. Eu tenho que ser que nem o... Irmão, vergonha, quem passou foi Jesus Cristo. Despido, ele estava nu. Despido ele estava. Envergonhado, ensanguentado, ele é rei. Estava como rei. E a posição dele era de maior vergonha. Ele não se isentou. No momento de maior vergonha que Jesus estava, ele não deixou de relacionar com Deus. Às vezes você fala assim, estou na prova, estou na luta, onde está Deus? Se deixa de relacionar com Deus. Não, vergonha quem passou foi Jesus, e mesmo com vergonha ele não deixou de se relacionar com o Pai. Não deixe de se relacionar com o Pai. Se tiver um dia que você tiver que chegar diante de Deus, Deus, o Senhor está vendo, não adianta mentir, do Senhor não escondo nada, estou frio. Mas que bom que você falou que estava frio. Ele já não sabe, mas você está tendo relacionamento. Estou desanimado, Senhor. Eu vim orar aqui, porque o Senhor está vendo o jeito que eu estou, e eu peço que o Senhor sopra o teu fogo em mim. Acende o fogo em mim, aviva-me com a tua presença, porque eu não quero cair, eu tenho consciência. Meu pastor ensinou uma frase num discipulado que ele deu para mim, e para os discípulos que eu levei para a Olímpia, ele deu uma frase, tem coisas que você não tem que fazer por sentimento, por consciência. Não estou sentindo, tem que sentir, tem que ter consciência. Ó Deus, eu estou mal, meu sentimento está mal, mas eu tenho consciência que eu tenho que falar para o Senhor que eu estou mal, eu tenho consciência que eu tenho que falar para o Senhor que eu preciso de ajuda, e o Senhor está vendo, o Senhor é meu Pai, e eu não tenho a quem recorrer, o Senhor é meu único refúgio, o Senhor é minha única fortaleza, o Senhor é quem eu me refúgio. Vamos nos relacionar com o Pai, vamos entrar nos braços do Pai, vamos arrancar isso. A partir de hoje, Ele é Deus, mas Ele também é Pai. E não é porque você não contava as coisas erradas para os teus pais, que para Deus você vai falar assim, vou esconder. Não, aprenda, Ele é papai. Ele é papai, Ele dá colo, Ele dá amor, Ele dá carinho. Ele já viu o teu pecado. Você pensa que... deixa eu contar uma última coisinha aqui. Tem pai que vê o filho errando e não fala nada. Porque tem pai que não é bobo, né, gente? Tem pai e mãe que não são bobos. Eles fingem, mas não são. O que eles fazem? Eles ficam olhando, observando. Sonho deles, eles sabem que os filhos erram. O sonho deles é que um dia os filhos possam chegar e falar assim, queria conversar com o senhor. Jovens, deixa eu te ensinar uma coisa. Os pais que estão aqui, aprenda também, viu? É para aprender e pôr em prática. O dia que você quiser contar um negócio teu, que você estiver precisando de um pai ou de uma mãe, e não do juiz, chega e fala assim, eu queria conversar com o senhor como pai. Só que tem uma coisa, você vai até ouvir conselho de um pai ou de uma mãe não juiz, só que já vai preparado para estar disposto a receber ajuda. Porque não adianta chegar, eu queria conversar com o senhor, mas eu queria que nós não brigasse. Viu, papai? Queria conversar com o senhor, mas eu quero que o senhor seja pai nessa hora. Tipo assim, esperando que não vá puxar a orelha. Combinado, só que você já vai preparado o seguinte, só que eu vou ouvir teu conselho. Está entendendo, filho? Porque você não quer receber correção.
Mas o que o pai também não quer é que você deixe de ouvi-lo. Então quando você chega e fala, pai, eu preciso falar um negócio, o senhor vai ficar bravo comigo? Se você ouvir meu conselho, não. Aí é um relacionamento de pai com filho. Aí você conta. Aprenda a fazer isso. Aprenda a relacionar com esse pai. Em nome de Jesus. Aprenda a entrar nos braços do pai. Tira isso da tua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?